queridos, boa noite a todos, glória a Deus, hein? Estamos em mais uma celebração para a glória de Deus. Muito bem, queridos, estamos na série Presença, né? Deus está trabalhando muito forte nessa série Presença, e hoje o título é Presença de Deus. Vou trabalhar com você então 8 atitudes que você e eu devemos ter para não só atrairmos a presença, mas amarmos essa presença e manifestar essa presença para as pessoas. O texto está em Lucas capítulo 11, versículo 1, onde diz assim: um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar como João ensinou os discípulos dele. Vou ler mais uma vez, que é bem curto esse texto, mas muito profundo. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar como João ensinou os discípulos dele. Amém? Para aplaudir a Deus por esse texto, queridos? Glória a Deus, hein? Interessante que, para nós entender esse texto um pouco melhor, na época de Jesus, existia vários personagens, vários religiosos, fariseus, saduceus, que eles se apresentavam como pessoas de Deus. Porém, aqueles homens, quando eles iam orar a Deus, parecia que Deus estava a milhares de quilômetros de distância. E eles oravam a Deus com certo medo, com certo trauma. E o povo, então, que via aqueles líderes orando de maneira mecânica, religiosa e distante, o povo não se sentia inspirado para orar. O povo achava que não era santo o suficiente para poder orar a Deus. Quando Jesus vem à terra, queridos, quando Jesus é enviado à terra, mesmo ele sendo 100% Deus, ele se colocou como 100% homem, e por ser 100% homem, ele foi tentado, provado, igual você e eu. E para ele encher a sua carga espiritual, o seu vazio espiritual, mesmo sendo Deus, ele precisava orar, ele precisava jejuar, ele precisava ler a palavra. Só que é interessante que quando Jesus orava, era uma questão de ter prazer de estar na presença do Pai. Se você analisar nos evangelhos, Jesus fala o tempo todo: eu estou aqui para agradar ao meu Pai. Quem te enviou? Que grupo político que tu pertence? Nenhum grupo. O meu grupo é o Pai. Tudo que meu Pai manda fazer, eu faço. Tudo que meu Pai manda eu não fazer, eu não faço. O meu Pai é maravilhoso, eu amo o meu Pai. E aí, quando ele orava a Deus, Jesus orava a Deus, Pai, de tal maneira que as pessoas que viam ele orando sentiam a presença do Pai se manifestando. Jesus fazia com que Deus, ao invés de se afastar, se aproximava. Jesus, quando orava, ele fazia as pessoas ao redor sentir que Deus Pai desceu ali naquele ambiente. Não sei se você já teve essa sensação, se você já teve experiência, eu tenho certeza que muitos de vocês já tiveram. Quando uma pessoa ora ali por você, ou quando você vê determinada pessoa orando, parece que tu sente algo diferente quando aquela pessoa ora. Mas às vezes uma outra pessoa ora, você não sente a mesma coisa. Eu lhe digo o que é isso. É o nível de intimidade que aquela pessoa que está orando a Deus tem. Então aquela pessoa, quando ela ora, você já treme, você já sente vontade de chorar, você já sente uma unção, já sente um poder. Jesus, quando orava, era maravilhoso, porque ele conseguia fazer do Deus, o distante Deus, um Pai presente, um Pai próximo, um Pai que estava ali para amar. E é interessante que então os discípulos de Jesus, observando esse tipo de oração fervorosa de Jesus, esse tipo de oração apaixonada de Jesus, eles queriam aprender. E eles chegaram para Jesus e pediram: Senhor, queremos te pedir uma coisa, nos ensine a orar. Imagina a alegria de Jesus. Finalmente, provavelmente foi Pedro que fez esse pedido. Finalmente os meus discípulos aprenderam o que há de mais maravilhoso, mais
top nessa terra e fora da terra, que é a presença do Pai, a presença de Deus. Os discípulos então pediram para Jesus aprender a orar. Eles queriam, semelhante ao seu mestre, eles também queriam ter intimidade com Deus. Eles também entenderam que se Jesus podia ter intimidade, que se Jesus tinha todo esse poder manifesto através da oração, eles também poderiam ter. E eles pediram: Senhor Jesus, nos ensine a orar. Vivemos hoje uma geração que tudo que os cristãos menos pedem é aprender a orar. Eles chegam na presença de Deus e pedem o quê? Resolve o meu problema, Senhor. Resolve minha angústia, Senhor. Eles chegam para Deus e falam assim: Deus, me prospera. Deus, eu quero alcançar bens materiais. Realize os meus sonhos. Poucos de nós chegamos para Deus e pedimos o que os discípulos pediram: Senhor, de todas as coisas que o Senhor poderia me dar, eu queria muito mais é a tua presença. Eu queria muito mais ter intimidade com tua voz, intimidade com tua glória, Senhor. O próprio Jesus disse que deveríamos buscar o reino de Deus e as demais coisas seriam acrescentadas. Ou seja, Jesus estava ensinando que se você buscar a presença de Deus acima de tudo, acima de todos, se você nessa noite aqui chegou com um problema, chegou com tristeza, chegou com algum tipo de dificuldade, mas você buscar a presença de Deus hoje, eu lhe garanto que você vai continuar com o teu problema, amém? Tenho certeza que tu vai sair daqui com as mesmas angústias, só que tem um porém. Com a presença você vai saber como lidar com os teus problemas. Com a presença você vai saber como resolver a tua angústia. Quando você busca a presença vem como prioridade na tua vida. Os problemas não vão deixar de existir, mas você vai saber como enfrentá-los. Você vai saber como resolvê-los. Você vai saber como fazer da tua tristeza uma alegria. Deus não garante que você sairá daqui curado, mas se você buscar a presença, Deus vai fazer você lidar com o que você tem no teu coração. Então a presença, quando ela é manifesta, quando ela é buscada, Deus se garante em nos ajudar a buscar aquilo que é acréscimo. O que é acréscimo? Comida, teto, profissão, roupa, prosperidade, bênçãos. A bênção de Deus é um acréscimo àquele que faz da presença dele uma prioridade. Então nessa série, a pergunta que eu faço para você é: a presença de Deus é opção ou prioridade para você? Estive com um grupo essa semana que trabalha com o mercado financeiro. Eu disse para eles o seguinte: ei, se vocês querem ser abençoados por Deus, a presença de Deus não pode ser opção, tem que ser prioridade. Porque se ela for opção, o dinheiro vai se tornar uma prioridade. Orei por aqueles homens, eles receberam a palavra, porque a presença ela não pode ser considerado apenas mais um brinco que uma mulher coloca, ou mais uma roupa que você coloca e troca. A presença de Deus tem que ser prioridade o tempo todo na tua vida, cada milésimo de segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, ela tem que ser prioridade na tua vida. Se ela for prioridade, o resto é acrescentado. Vamos para o ponto 1 então, para nós trabalhar esses 8 pontos. Devemos desejar a presença de Deus mais do que tudo nessa vida. Faça de Deus sua prioridade máxima. Aprenda a orar e passar horas de oração na presença dele, lendo a palavra e meditando nela. Depois de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, não tem ninguém para superar o nosso mestre. Sempre admirei muito o apóstolo Paulo. E depois do apóstolo Paulo, eu admiro muito um homem que já falecido há muitos anos, chamado John Wesley.